E então, pessoal, bem-vindo a todos aí. Estou fazendo esse vídeo aqui para responder essa pergunta, né? Se a internet ilimitada fornecida por alguns servidores, por alguns painéis SSH, que promete uma internet limitada no seu celular, por meio de um aplicativo a qual você vai colocar seu login e sua senha, geralmente cobra-se um preço muito baixo para se ter uma internet de excelente qualidade, porque de fato a internet é muito boa mesmo, mas eu sempre me questionei como era que isso era possível e se isso era legal perante a lei ou não, tá? Pesquisei muito aqui no YouTube, mas não achava nada, muito pelo contrário, o que eu achava era muitos vídeos aqui ensinando como você teria acesso a essa internet, pagando um valor muito baixo, ou até alguns outros aplicativos fornecendo essa internet até de forma gratuita. E como eu não achei nada a respeito, mas fui pesquisar fundo sobre isso, vou até mostrar aqui uma matéria para vocês, que vai explicar se isso é legal ou não perante a lei, tá? Primeiramente a gente tem que entender como funciona um pouco essa internet. Então geralmente você encontra um anúncio no Facebook, em qualquer outro canto, tá cheio de pessoas anunciando isso, prometendo uma internet ilimitada de excelente qualidade por um preço muito pequeno. Você acaba contratando porque a internet das operadoras geralmente custam caro e se limitam, não chegam nem a um mês geralmente, e parece ser uma proposta muito tentadora, uma internet limitada durante o mês inteiro, sem quedas, custando um valor muito pequeno, certo? Mas será que isso é legal mesmo? Será que tem leis proibindo essa prática? Bem, gente, funciona mais ou menos como? Vejam que essas pessoas oferecem essa internet por meio da sua rede, da sua operadora, Vivo, Claro, TIM, Oi e assim por diante. Para que você tenha acesso a essa internet ilimitada, é necessário que você tenha um chip ativo. Por quê? Porque a internet, na verdade, que você vai usar é a internet da operadora. Há um desvio na conexão da operadora que faz com que ela não bloqueie, por assim dizer, o seu acesso ao terminal e seus dados contratados, fazendo com que haja assim internet no seu aparelho 24 horas do dia, durante 30 dias aí a qual você contratou esse serviço, certo? Alguns hackers conseguem entrar nesse sistema, burlam então o sistema, fazendo com que haja essa internet, esse fluxo de internet no seu aparelho. Vale muito a pena ressaltar que essas pessoas não têm um contrato com a operadora. A operadora até tem ciência de que há essa prática, certo? E a operadora até pode bloquear, em muitos casos acaba tendo bloqueio, como a TIM, por exemplo, bloqueou agora recentemente, para inibir essa prática, certo? Alguns alegam que eles podem fazer isso porque a operadora tem ciência, porque de fato ela sabe que há essas conexões aí clandestinas, por assim dizer, né, provindas do seu provedor de internet. Elas podem bloquear esse sinal, mas algumas não bloqueiam, certo? Mas o que é que diz a lei perante esse ponto? Temos aqui uma matéria aqui no G1 da Globo que vai ajudar vocês a acessar a internet sem franquia de dados e rastreamento em propaganda. Aí é que fala, por exemplo, aqui que é bem provável que o internauta chamado Victor Souza, ele faz a pergunta assim, ó: olá, tenho visto muitos apps de Android e iOS que usam VPN para acessar a rede de dados das operadoras de celular quando acaba o crédito para acesso. Gostaria de saber se isso é legal, se há algum pronunciamento das operadoras ou mesmo da Anatel quanto a isso, ou se trata de apenas uma falha aberta no sistema deles que permite a navegação até que eles consertem. Cito como exemplos apps, né? Ele cita aqui alguns exemplos. São apps que você instala no seu aplicativo, por exemplo. Então vamos trabalhar com essas duas hipóteses. A hipótese de que há um crime em volta disso e na hipótese de que a operadora ela sabe dessas conexões clandestinas, desse desvio de internet, mas mesmo assim como que não fazem caso, certo? Então vamos lá. Aí ele cita mais algumas coisas aqui. Em uma empresa chamada Cine Telebrasil, ela diz assim, ó: as operadoras de telecomunicações na oferta e prestação de serviço de internet no Brasil cumprem as regras de Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, né?
o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da internet. Olha só o que diz aqui, ó. O consumidor que contrata um plano de internet contrata um pacote de navegação com um determinado volume de dados. No caso seria a franquia, né? Seria seus megabytes contratados aí. Este consumidor navega enquanto estiver dentro da franquia. Aí cita até uma analogia aqui, ó. É como se esse consumidor comprasse 5 tickets de metrô, o que dá a ele o direito de fazer 5 viagens. Só que para ele fazer 6 ou 7 ou mais viagens, ele vai ter que comprar mais tickets. Então aqui quer dizer o quê? Se você contrata, um exemplo, X megabytes ou gigas de internet ao mês, quando você limita, chega a ser o limite, para que você tenha acesso a essa internet, você tem que pagar mais por isso. E essas pessoas fornecem uma internet que mesmo você tendo um limite de franquia, você tem como ter acesso, porque ainda tem ali na sua conexão de dados o tráfego de internet pela operadora. E eles conseguem burlar isso. Só que aí diz o quê? Qualquer meio utilizado para burlar as regras de contratação dos serviços, entre eles as de franquia de dados, é ilegal. Cita-se a resolução aqui, 477, 2007, da Anatel. Trata, entre outros temas, dos deveres dos usuários no artigo 8, entre eles, utilizar adequadamente. Esse uso que essas pessoas fornecem para vocês é um uso inadequado. Cumprir as obrigações fixadas no contrato, indenizar a prestadora por todo e qualquer prejuízo por infringência de disposição legal, regulamentar ou contratual. E aqui deixa bem claro, por exemplo, que a Anatel e as operadoras elas são contra essa prática, certo? Então, de fato, é ilegal essa prática. Mas na suposição de que alguns afirmam, a operadora sabe, mesmo assim ela permite, imagine o seguinte, se isso é certo ou errado. Imagine um fazendeiro que tem uma vasta fazenda de milharal e ele possui milhares de pés de milhos, uma vasta fazenda gigantesca. E um dos seus empregados chega para ele e diz assim, olha, fulano de tal entrou e pegou seu milho ali na fazenda. Talvez o fazendeiro, por ter tanta abundância, diz assim, não, deixa para lá, já pegou mesmo, deixa para lá. Talvez ele nem leve em consideração aquilo. Mas a pergunta que mais importante é a seguinte, será que o ato daquele camarada é correto? O que ele fez é certo? Toda pessoa racional entende que isso é um roubo. Embora o dono não se importou com aquilo e poderia até fazer algo para evitar tal situação, independentemente disso, o indivíduo que entra em algo e pega algo sem a sua permissão e sem a sua autorização para isso, o nome disso é roubo. Então, em ambas as hipóteses, isso é uma prática totalmente errada. Primeiro porque é ilegal perante a lei, as operadoras deixam bem claro isso, que elas não permitem. E na hipótese de que eles permitem que se faça isso, mas mesmo assim não ligam, por assim dizer, segundo dizem quem defende essa prática, isso se chama-se roubo. Então acho que esse vídeo aqui vai explicar para vocês, e vocês pesquisem na internet, venda de painel SSH, internet ilimitada no celular, é legal? Vocês vão achar muita matéria que vai explicar isso para vocês. Espero que eu tenha ajudado para conscientizar vocês. Há quem faça, mas há quem não faça, que é o meu caso. Espero que eu venha ajudar sim algumas pessoas aí a ter o consentimento e o conceito correto sobre essa prática de internets aí que as pessoas oferecem por meio de aplicativos.